Durante milênios, a humanidade se pergunta sobre Deus e a resposta é a fé. Sacerdotes, filósofos e profetas falam sobre intuição. Dizem que a fé é algo que não pode ser medido. Mas, e se a fé não for apenas um sentimento, e sim um fenômeno com padrões ocultos? E se uma das maiores questões da humanidade for, no fim das contas, apenas uma forma como lidamos com as informações? Uma nova forma de investigação está começando agora. Vamos deixar os textos sagrados de lado como revelações e olhá-los como artefatos históricos. Vamos ignorar os rituais como mandamentos divinos e analisá-los como experimentos sociais. Aplicamos a frieza da análise da inteligência artificial àquilo que é mais sagrado para o ser humano. Carregamos milênios de crenças em um sistema que chamamos de axioma e fizemos a ele uma única pergunta: qual é o propósito da fé? Tudo começa com um fato fundamental. A crença no sobrenatural é uma constante universal da nossa espécie. Na verdade, ela é mais do que comum. Ela é total. Em toda a história da arqueologia, nunca foi encontrada uma única cultura, uma única tribo isolada, que fosse completamente desprovida de fé. Nenhuma. Já encontramos sociedades sem a roda, sem a escrita, paradas na Idade da Pedra. Mas nunca encontramos uma sociedade ateísta. Das majestosas civilizações do Egito aos pequenos grupos na Amazônia, todos chegaram à mesma ideia. Este mundo não é tudo o que existe. Essa observação parece trivial, mas para um sistema analítico, não é. Alimentamos o axioma com dados de mais de 3.000 culturas humanas, com uma tarefa simples: encontrar uma única exceção estatisticamente significativa. A análise trouxe um resultado chocante. Apenas uma palavra: zero. A probabilidade de isso ser uma coincidência, segundo os cálculos, é um número com 120 zeros após a vírgula. Isso não parece ser um acidente, e sim uma característica da nossa espécie. Diferente da agricultura, a fé não parece uma invenção cultural, mas algo que brota de dentro para fora. É um parâmetro básico da consciência humana. Se isso é verdade, a pergunta é por quê? Que mecanismos tornaram a crença no invisível não apenas possível, mas inevitável? Nos últimos séculos, surgiram algumas explicações lógicas. A mais popular é o medo. O homem antigo temia o raio e inventou um deus do trovão. Mas a análise dos dados não mostra nenhuma correlação direta entre o nível de perigo de um ambiente e a complexidade de seus deuses. O medo alimenta a crença, mas não é o seu motor. Outra ideia é que a religião seria uma ciência primitiva. O sol é um deus. A doença é um castigo. Mas se fosse só isso, a religião teria desaparecido com a chegada da ciência. E não desapareceu. A ciência responde como, mas se cala diante do para quê. A hipótese mais cínica diz que a religião é uma ferramenta de controle das elites, e ela certamente foi usada assim. Mas a fé surgiu dezenas de milhares de anos antes de existirem reis ou estados. Embora a fé tenha se revelado uma ferramenta perfeita para o controle, ela não foi criada com esse propósito. Todas as explicações simples se mostram insuficientes. Elas se concentram nos sintomas e ignoram a causa. Para entendê-la, precisamos olhar para dentro, para o modo como nosso cérebro funciona. E a hipótese que emerge é que a fé seja uma consequência inevitável da forma como nosso cérebro funciona. Essa arquitetura se baseia em alguns pilares. O primeiro é um sistema hiperativo de detecção de intenção. Para nossos ancestrais, confundir o vento com um predador era um susto. Confundir o predador com o vento era fatal. O resultado é um cérebro que procura propósito em tudo, por isso vemos rostos nas nuvens. E quando esse mecanismo olha para o cosmos, vê um agente. Vê um Deus. O segundo pilar é a nossa fome por histórias. Não pensamos em fórmulas, pensamos em narrativas. A história é como ordenamos o caos da realidade. Os mitos de criação, em sua maioria, seguem um padrão. Havia o caos, veio a ordem divina, e a humanidade ganhou um propósito. A fé transforma a existência em uma história com significado. O terceiro pilar é o mecanismo que nos ajuda a superar o terror da morte.
Somos os únicos que vivemos com plena consciência de nossa mortalidade. A fé neutraliza esse terror, inserindo o fim da vida em uma narrativa maior, como uma transição ou um retorno. A primeira conclusão desta investigação é que a fé não é uma escolha, é uma consequência da evolução, uma consequência da arquitetura da nossa consciência. Estamos condenados a acreditar porque estamos condenados a procurar propósito e história em tudo. Nosso cérebro é uma máquina de fabricar deuses. Esta é uma conclusão poderosa. Ela despe a fé de sua aura mística, mas também explica por que ela é tão indestrutível. Sua origem, ao que tudo indica, vem de dentro de nós, não de fora. Mas se essa arquitetura da fé é real, ela deve ter uma base física, deve estar gravada em algum lugar em nossas redes neurais. Existe uma área específica para Deus no cérebro? O que acontece na cabeça de uma pessoa durante uma oração ou meditação? A pergunta muda de por quê para onde. Saímos da antropologia e entramos na neurobiologia. Nossa jornada agora desce às profundezas do cérebro humano para encontrar ali a arquitetura da fé. O que se descobre ali pode mudar a percepção sobre a fronteira entre matéria e espírito. Chegamos a uma conclusão inquietante. A fé não é tanto uma escolha espiritual, mas uma inevitabilidade cognitiva, um programa fundamental pré-instalado na consciência humana. Mas se a fé é um programa, ela precisa de um suporte físico. E esse suporte é o 1,5 quilo de massa cinzenta e branca dentro do nosso crânio. O nosso cérebro. Nossa viagem se torna mais ousada. Armados com o bisturi da neurobiologia, nossa pergunta é quase sacrílega. É possível encontrar Deus no emaranhado de neurônios? O que realmente acontece na cabeça de uma pessoa quando ela reza, medita ou experimenta o que chama de revelação divina? Mergulhamos na arquitetura do cérebro para encontrar os vestígios da fé. A ideia de um ponto de Deus no cérebro fascinou cientistas por muito tempo. Parecia lógico que um fenômeno tão universal tivesse um endereço fixo. No final do século XX, as primeiras tentativas de localizar esse centro surgiram. Experimentos com estimulação magnética, que ficaram conhecidos como o capacete de Deus, supostamente induziam a sensação de uma presença invisível. Pesquisadores também notaram que pacientes com epilepsia nos lobos temporais frequentemente relatavam visões religiosas profundas durante as crises. Era um caminho tentador, o de encontrar um único botão divino no cérebro, mas era um beco sem saída. Alimentamos o axioma com os dados de todos os estudos em neuroteologia dos últimos 30 anos. Eletroencefalogramas de monges, ressonâncias magnéticas de gurus. A tarefa era encontrar um centro único, um local cuja atividade estivesse ligada à experiência religiosa em todos. O veredito foi categórico. O ponto de Deus não existe. Nenhuma área isolada do cérebro pode reivindicar o título de centro da fé. A análise mostrou que procurar por ele é como tentar decidir se é o violino ou o tambor que cria a música em uma orquestra. A experiência religiosa é uma sinfonia, executada por todo o nosso cérebro. Vamos então entender essa orquestra neural. 4 áreas principais se destacam em conjunto. A primeira são os lobos frontais, o maestro da orquestra. É a parte mais jovem do cérebro, nosso centro de planejamento e pensamento abstrato. É aqui que nasce o próprio conceito de Deus, a capacidade de criar hipóteses sobre uma causa primeira. Mas uma ideia não é suficiente. A fé é uma experiência profunda. É nesse momento que os lobos temporais entram em ação, gerando a sensação de presença, o sentimento de unidade com o divino. Eles criam a intuição de que não estamos sozinhos no universo. O terceiro músico-chave são os lobos parietais. Eles definem os limites do nosso eu, a fronteira entre eu e não eu. Durante a meditação ou oração profunda, a atividade nessa área diminui drasticamente. E quando o sistema que define as fronteiras se cala, elas começam a se dissolver. A pessoa sente uma fusão com o mundo. É o sentimento oceânico de que falam os místicos, um evento neurofisiológico real. Por fim, o sistema límbico, a parte mais antiga do cérebro, colore tudo com as emoções da reverência, amor
e esperança, transformando um conceito frio em uma fé viva. Em vez de um único ponto de Deus, a análise revelou algo muito mais elegante, um circuito neural da fé. Mas a arquitetura precisa de comunicação, e a fé tem sua própria bioquímica especial. O primeiro químico é a dopamina, o neurotransmissor da recompensa. Sentiu que sua oração foi ouvida? Uma liberação de dopamina. Isso transforma a fé em um ciclo que se auto-reforça. O segundo é a serotonina, o neurotransmissor do bem-estar e da calma. Práticas como a meditação estimulam sua produção, criando um sentimento de paz. O terceiro é a ocitocina, o hormônio da confiança e do vínculo social. Rituais em grupo são poderosos estimulantes da ocitocina. É a cola que une as comunidades religiosas. Essa é a química da fé. Motivação, paz e união. Isso nos leva a uma pergunta que sai dos laboratórios e entra na filosofia. Se podemos explicar a experiência religiosa com neurônios e hormônios, isso a desvaloriza? Se o sentimento de presença divina é um padrão cerebral, isso significa que é uma ilusão? A resposta é paradoxal. A explicação do mecanismo coexiste com a realidade da experiência. Podemos explicar a bioquímica do amor, mas isso o torna menos real para quem o sente. Desvendar as bases da fé não prova, nem refuta a existência de Deus. Apenas prova que o cérebro humano é um receptor perfeitamente sintonizado para essas experiências. Mas essa descoberta levanta uma questão mais profunda. Por quê? Por que a evolução construiria um mecanismo tão complexo e caro em energia? A natureza é uma engenheira econômica. Se o circuito da fé existe, é porque deu aos nossos ancestrais uma vantagem colossal na luta pela vida. Qual exatamente? Como a crença em espíritos invisíveis ajudou um primata frágil a sobreviver. Descobrimos a arquitetura do cérebro. Agora, precisamos entender o plano do arquiteto. Um arquiteto cego e implacável chamado seleção natural. O próximo passo nos leva de volta ao amanhecer da humanidade para entender como a fé se tornou nossa maior necessidade evolutiva. Vimos que nosso cérebro é uma máquina de crer, com um circuito neural e uma bioquímica que nos tornam receptores perfeitos para a experiência religiosa. Isso nos deixou com uma pergunta: por quê? A natureza é a engenheira mais pragmática do universo. Se ela construiu em nós um mecanismo tão complexo, é porque ele oferecia uma vantagem colossal. Mas qual? Como a crença em espíritos invisíveis ajudou um primata frágil a sobreviver? Para responder, precisamos viajar à savana africana, onde a humanidade enfrentou seu maior dilema: a maldição da consciência individual. Os animais agem por instinto. Uma abelha não pode se recusar a trabalhar pela colmeia, mas o ser humano é diferente. Com a autoconsciência, nossos ancestrais podiam fazer uma pergunta mortal para o grupo como: o que eu ganho com isso? Por que arriscar minha vida na caça se posso esperar na caverna? Por que dividir minha comida? Esse é o problema do aproveitador. Em qualquer grupo, há a tentação de receber os benefícios sem contribuir. Se muitos fazem isso, o grupo desmorona. A confiança desaparece e a cooperação acaba. Por milênios, o problema foi resolvido pelo tamanho. Em grupos pequenos de até 150 pessoas, todos se conhecem. Qualquer trapaça se torna pública. A reputação e a fofoca eram as ferramentas de controle. Mas o que acontece quando o grupo cresce com a agricultura? As aldeias viram cidades com milhares de estranhos. A observação direta deixa de funcionar. A tentação de ser um aproveitador se multiplica. Como forçar milhares de egoístas a confiarem uns nos outros? Foi nesse ponto que a evolução fez sua aposta mais genial. A ideia de um Deus que tudo vê. A crença de que suas ações são observadas não apenas pela tribo, mas por uma força sobrenatural, muda tudo. Essa força vê você sempre. E ela não apenas observa, ela julga. Uma simulação foi executada, criando sociedades virtuais à beira do colapso. Metade tinha apenas controle social, a outra metade, a crença em um observador invisível e punitivo. Os resultados foram impressionantes. Os grupos sem fé se desfaziam ao crescer. Mas os grupos com fé em uma supervisão sobrenatural
mostraram uma vitalidade espantosa, com um nível de cooperação muito maior. A fé em um observador sobrenatural é o mecanismo mais eficaz para suprimir o egoísmo e estimular a cooperação em grandes grupos. É uma tecnologia de sobrevivência. Ela também se tornou a base para outra invenção, a moralidade objetiva. Não matarás deixou de ser uma regra pragmática para se tornar um decreto absoluto vindo do próprio Criador. Mas um novo problema surge. Como ter certeza de que os outros realmente acreditam? Como distinguir o fiel do impostor? A evolução encontrou uma resposta cruel e irracional: o ritual, mais especificamente o ritual custoso. Os jejuns longos, os ritos de iniciação dolorosos, as peregrinações. Do ponto de vista lógico, é um desperdício, mas do ponto de vista da teoria dos jogos, é um mecanismo genial conhecido como teoria dos sinais custosos. A ideia é simples. Para que um sinal de comprometimento seja honesto, ele precisa ser caro. Um mentiroso pode dizer que acredita, mas ele estaria disposto a passar fome ou a doar seus bens mais preciosos? Provavelmente não. O preço é alto demais, mas o verdadeiro crente o fará. Assim, rituais que parecem irracionais cumprem uma função vital. Eles separam os membros confiáveis dos potenciais traidores. E, mais uma vez, os dados confirmam. Uma análise de comunidades religiosas ao longo da história revelou uma correlação surpreendente. Quanto mais sacrifícios um grupo exigia de seus membros, mais tempo ele durava, e mais forte era sua coesão. Os mais exigentes sobreviviam e prosperavam. A imagem começa a ficar mais clara. Portanto, a fé transcende uma mera peculiaridade cerebral para se tornar um mecanismo evolutivo que permitiu à nossa espécie resolver o problema da cooperação em larga escala. Ela nos deu um supervisor invisível, uma moralidade absoluta e rituais para testar a lealdade. É a base da sobrevivência social. Entendemos para que serve a fé. Mas agora surge uma nova questão. Falamos de rituais como um mecanismo de teste, mas sua função é muito mais ampla. Como a fé, um sentimento pessoal, se transforma em religião organizada, com templos, sacerdotes e dogmas. Como esses elementos se tornam uma verdadeira tecnologia de engenharia social. Daqui em diante, vamos entender como essa matriz funciona por dentro. Vamos analisar o ritual não como um ato sagrado, mas como um programa, e ver qual código está escrito nele. Entendemos por que a evolução precisou da fé. Ela se revelou a solução para o problema da cooperação em larga escala, a ferramenta mais poderosa para unir indivíduos egoístas. A fé é o fogo espontâneo, aceso nas profundezas da nossa consciência. Mas o fogo em sua forma pura é caótico. Para que se torne útil, ele precisa ser controlado, contido em uma máquina. E essa máquina é a religião. Agora, deixamos de olhar o fenômeno para desmontar o mecanismo peça por peça. Vamos desmontar a construção que transforma o sentimento da fé em uma poderosa instituição social. A fé é o sistema básico. A religião é um conjunto de programas que rodam nesse sistema. E esse conjunto tem 3 módulos principais: o ritual, o mito e o dogma. Estes não são apenas cerimônias e contos antigos. São ferramentas precisas de engenharia social, projetadas para unificar a consciência e gerenciar o comportamento de milhões. Comecemos pelo ritual. Falamos dele como uma forma de testar a lealdade, mas sua verdadeira força reside na neurofisiologia. Imagine uma tribo antiga, reunida à noite ao redor de uma fogueira, tocando tambores em um ritmo único, movendo-se em uníssono. O que está acontecendo é um milagre de sincronização. Os cérebros individuais começam a operar em uníssono. Dados de eletroencefalogramas mostram que as ondas cerebrais dos participantes em rituais coletivos se sincronizam. Eles, literalmente, pensam na mesma frequência. Esse fenômeno apaga as fronteiras do eu. A pessoa se torna parte de um organismo maior. O poder do ritual não está na mente, mas na forma como ele reprograma o corpo. A segunda função do ritual é a gravação da memória. Antes da escrita,
como transmitir leis ou a história da tribo. A transmissão oral é pouco confiável. O ritual se tornou uma biblioteca viva, onde a informação é codificada em ações. Simulações mostraram que, em sociedades que apenas contavam suas histórias, a maior parte da informação se perdia em 100 anos. No grupo que ancorou a informação em um ritual anual, a maioria dos dados foi preservada. Finalmente, o ritual é uma tecnologia para gerenciar a ansiedade. A vida é cheia de caos. O ritual oferece um roteiro pronto para momentos como nascimentos e mortes. Ele cria uma ilha de ordem no meio do caos. Um funeral não traz o morto de volta, mas dá aos vivos um algoritmo claro para processar o luto. Mas rituais sozinhos não são suficientes. Eles unem as pessoas, mas não dão o significado. É nesse ponto que o segundo módulo, o mito, entra em cena. O mito vai além de um simples conto de fadas, funcionando como a grande narrativa que explica ao grupo quem ele é. Uma análise de milhares de mitos de criação revelou uma fórmula universal. A estrutura quase sempre se divide em 4 blocos. O primeiro é a origem divina. Somos descendentes do Sol. Segundo, a aliança ou provação. Nossos ancestrais fizeram um pacto especial com os deuses. Terceiro, a terra sagrada. Esta montanha é a terra que nos foi prometida. E quarto, o destino especial. Estamos destinados a uma grande missão. Esses 4 blocos criam uma identidade coletiva e dividem o mundo entre nós e eles. Então, o ritual faz você sentir a unidade, e o mito faz você entender essa unidade. Mas resta uma última tarefa. Como garantir que o sistema não se desfaça? Como protegê-lo da dúvida? Para isso existe o terceiro e mais rígido elemento, o dogma. O dogma é um conjunto de afirmações aceitas pela fé, sem necessidade de provas. É a espinha dorsal de ferro da religião. Se o mito é poesia, o dogma é lei. Deus é um ou Deus é 3? A alma é imortal? Essas afirmações não estão abertas à discussão. Qualquer tentativa de questioná-las é heresia. Do ponto de vista da engenharia social, o dogma é um lance de gênio. Ele atua como o sistema imunológico da religião, atacando qualquer ideia estranha que ameace a doutrina. Ele cria uma fronteira cognitiva clara. Se você aceita os dogmas, está conosco. Se não, é um inimigo. O ritual, o mito e o dogma. Juntos, eles formam uma matriz capaz de moldar e controlar a consciência de milhões. Nós desvendamos esse mecanismo. Vimos como ele resolve os problemas da organização social. É a tecnologia que permitiu que nossa espécie passasse de pequenas tribos para uma civilização global. Mas toda tecnologia poderosa tem um lado sombrio. E esse mecanismo, criado para unir, revelou-se a arma de divisão mais terrível da história, gerando ódio pelos outros. A jornada agora nos leva a essa sombra. Vamos analisar o potencial destrutivo da fé e ver como a ideia mais luminosa sobre Deus deu origem às páginas mais escuras da história humana. Até aqui, admiramos a criação. Vimos a fé como um mecanismo evolutivo e a religião como uma tecnologia de engenharia social. Vimos como o ritual, o mito e o dogma podem transformar uma multidão em um povo coeso. Mas agora, a luz se apaga. Vamos olhar para a outra face desse diamante brilhante, para seu coração escuro. Porque toda força tem um preço. E o preço pela coesão que a religião oferece é o sangue. Uma parte significativa do sangue derramado na história foi em nome de Deus. Este é o mais terrível paradoxo da nossa civilização. Como a ideia mais luminosa que a mente humana já produziu se tornou a justificativa para as atrocidades mais monstruosas, costumamos pensar em guerras religiosas como distorções do caminho verdadeiro. Mas e se a crueldade for uma característica inerente ao sistema? Carregamos no axioma os dados de todos os conflitos armados dos últimos 5.000 anos. A tarefa era identificar os principais catalisadores da violência. O resultado foi claro. A motivação religiosa foi, durante a maior parte da história, o acelerador mais potente para a violência em massa, superando até a sede de poder. Para entender por quê, devemos voltar à essência da matriz religiosa.
Sua função é criar uma identidade de grupo sólida. Ela traça a linha entre nós e eles. Nós somos os escolhidos, eles são os outros, e quanto mais brilhante a luz dentro do nosso grupo, mais escura parece a sombra lá fora. Uma análise mostrou uma correlação assustadora. Quanto mais uma religião enfatiza sua própria exclusividade, maior a probabilidade histórica de que seus seguidores usem a violência contra quem a rejeita. A razão para isso não está na índole das pessoas religiosas, mas na própria lógica de uma fé exclusiva que transforma o desacordo em uma ameaça existencial. Se há apenas um caminho para a salvação, qualquer outra religião é um mal ativo que precisa ser erradicado. Foi assim que nasceu a ideia de um mandato divino. Quando um rei declara guerra por território, ele pode enfrentar resistência. Mas quando o nome de Deus está na bandeira, as dúvidas desaparecem. A guerra se torna um dever sagrado. Matar o inimigo não era mais um pecado, era um ato que agradava a Deus. O inimigo é desumanizado. Ele não é mais uma pessoa, é um infiel, um herege. Ao matá-lo, você serve a uma justiça superior. Essa recodificação remove os freios morais. Pense na Primeira Cruzada. O Papa Urbano II não falou de geopolítica. Ele falou sobre salvar o túmulo de Cristo e prometeu o perdão dos pecados. O resultado foram rios de sangue. Mas a sombra do dogma também cai para dentro. O inimigo interno, o herege, é ainda mais perigoso. Ele ameaça a alma da comunidade, questionando o dogma que é a espinha dorsal do grupo. Ele é um vírus no sistema. E o sistema imunológico da religião reage com uma crueldade desumana. Assim nasceu a Inquisição. A caça às bruxas não foi loucura popular. Foi uma campanha sistemática para limpar o organismo social. A maioria dos condenados não eram satanistas, mas pessoas que eram diferentes. Na atmosfera paranoica do dogma, a diferença virou ameaça. O inquisidor que queima um herege se via como um cirurgião removendo um tumor para salvar o corpo inteiro. O dogmatismo é capaz de transformar a atrocidade em um ato de misericórdia. E há também a violência intelectual, a guerra contra a consciência. O dogma afirma possuir uma verdade absoluta. A ciência é o oposto, um caminho de dúvidas e refutações. São incompatíveis. Quando uma descoberta contradiz um texto sagrado, a religião tem dois caminhos: reinterpretar o texto ou destruir a descoberta. A história de Galileu é o exemplo clássico. Ele era um católico devoto, mas afirmou que a Terra gira em torno do Sol, contradizendo as Escrituras. A escolha foi a favor do dogma. Os livros de Galileu foram proibidos e ele foi forçado a se retratar. O crime dele, e de outros como ele, foi o pensamento. A análise histórica mostra que períodos de poder religioso absoluto foram de estagnação científica. A guerra da religião contra a ciência surge como uma consequência inevitável do pensamento dogmático. O quadro é desolador. Vemos o mecanismo de união se tornar uma máquina de matar. Vemos a fé gerar ódio. Parece que a religião é uma maldição. Mas se é assim, como explicar as catedrais, a música de Bach, a Divina Comédia de Dante? Como explicar que as primeiras universidades e hospitais foram criados por instituições religiosas? Se a religião é apenas escuridão, de onde vem tanta luz? Evidentemente, estamos vendo apenas um lado da moeda. O mesmo sistema que gera violência é capaz de inspirar as maiores realizações. Estivemos na sombra. Agora é hora de sair para a luz. O que se segue é uma análise do papel construtivo da fé como o motor da civilização. Nós saímos da sombra. Na parte anterior, olhamos para o abismo. Vimos como o dogma gera ódio e como a fé se torna justificativa para matar. O veredito parecia finalizado. A religião seria um vírus, um vestígio sombrio do passado. E se nossa investigação terminasse aqui, essa conclusão seria lógica. Mas seria incompleta. Seria uma mentira. Porque a mesma mão que empunhou a espada do inquisidor também segurou o cinzel de Michelangelo. O mesmo impulso que levou os cruzados a Jerusalém forçou os monges a preservar o conhecimento antigo. A mesma fé que fez a Igreja renunciar a Galileu
antes inspirou Newton e Kepler a buscar a ordem divina nos céus. Em vez de um paradoxo, o que vemos é uma dualidade fundamental que precisamos entender. Agora, olhamos para o outro lado. Desviamos o olhar dos incêndios e olhamos para as torres das catedrais. Investigamos como a religião, em vez de ser uma jaula para a mente, foi o motor que lançou a humanidade na órbita da civilização. Comecemos pelo mais óbvio, as grandes obras de arte e arquitetura. Fique no meio de uma catedral gótica. Você verá um milagre de engenharia, séculos à frente de seu tempo. Por que uma sociedade medieval, onde a maioria vivia com fome, gastaria gerações inteiras para construir esses navios de pedras gigantes? A resposta é simples. Eram orações materializadas, um ato de fé incorporado na pedra. Uma análise da distribuição de recursos em sociedades pré-industriais mostrou que, na maioria das culturas, de 30% a 50% de todo o potencial criativo e econômico era direcionado para servir aos deuses. Do ponto de vista moderno, um desperdício. Mas há outra interpretação. Foi a principal força motriz da inovação. O desejo de construir um templo mais alto e mais belo forçou a invenção de novas tecnologias. A encomenda da igreja por cenas bíblicas impulsionou a arte da pintura. A necessidade de música litúrgica gerou o gênio de Bach. A fé deu à humanidade um estímulo criativo sem igual. Mas a fé não construiu apenas catedrais de pedra. Ela construiu estruturas invisíveis e duradouras, nossos sistemas jurídicos. A religião deu à humanidade a ideia de uma moralidade divina e absoluta. Mas como isso virou lei? Através do conceito revolucionário de uma lei que está acima do governante. Nos impérios pagãos, a vontade do rei era a lei. Mas nas religiões abraâmicas surge uma nova ideia. Só existe um rei verdadeiro, Deus, e ele deu sua lei. O governante terreno é servo dessa lei. Essa ideia, pela primeira vez, introduziu o princípio de que o poder do governante não é absoluto. O conceito moderno de Estado de Direito é um herdeiro direto da ideia teológica da supremacia da lei divina. Além disso, foi da doutrina religiosa que nasceu o conceito de direitos humanos. A ideia de que cada pessoa possui uma dignidade inerente não é óbvia. A resposta da tradição judaico-cristã foi teológica. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Em cada um há uma centelha divina. Atentar contra sua vida ou dignidade é um sacrilégio. É nesse ponto que o paradoxo se torna quase insuportável. A relação da fé com a ciência. Na parte anterior, vimos como o dogma queimava cientistas. O que poucos percebem é que a ciência é filha da religião. Uma filha rebelde, mas ainda assim, filha. A premissa fundamental da ciência é que o universo é ordenado, racional e possui leis que podem ser descobertas. Mas por que acreditamos nisso? Por que não um caos de eventos aleatórios? O monoteísmo ofereceu um quadro diferente. Se o universo foi criado por um único criador sábio, ele não pode ser caótico. Deve ser uma criação ordenada e lógica. O universo é um livro escrito por Deus na linguagem da matemática, como dizia Galileu. A análise dos escritos dos pais da revolução científica, como Copérnico, Kepler e Newton, destrói o mito da guerra entre ciência e religião. A maioria eram homens profundamente religiosos. Seu trabalho científico era uma forma de oração. Kepler escreveu que estava apenas pensando os pensamentos de Deus depois dele. A fé lhes dava a certeza de que por trás do caos aparente havia uma harmonia divina a ser descoberta. Então, vemos o outro lado da moeda, a fé como fonte de inspiração para a arte. A fé como alicerce para o direito. A fé como o berço filosófico da ciência. O mesmo fenômeno que mergulhou o mundo em guerras foi, ao mesmo tempo, o mais poderoso motor de criação. E agora, o paradoxo atinge seu auge. Temos dois relatórios. Um descreve a religião como fonte de violência, o outro como fonte de progresso. Como isso é possível? Como o mesmo fenômeno pode ser veneno e remédio? Chegamos ao momento em que a filha, a ciência, cresceu e desafiou a mãe. O que aconteceu quando essas duas forças colidiram? Vamos testemunhar o maior duelo intelectual da história.
entramos na era do confronto com a razão. Estamos no campo da maior batalha da história das ideias. Atrás de nós, milênios em que a fé foi o ar que a civilização respirava. Ela definia a arte, moldava as leis, inspirava a ciência e justificava a violência. Era um sistema total, onde não havia espaço para a dúvida. Mas a partir do século XVII, tudo mudou. Um novo jogador ousado e incrivelmente poderoso entrou em cena. Seu nome, a razão. A filha, nascida no seio da teologia, cresceu e desafiou a mãe. A revolução científica, iniciada por homens profundamente religiosos, desencadeou uma reação em cadeia que alterou para sempre a relação da humanidade com Deus. É essa colisão que precisamos entender. O primeiro golpe contra o monopólio da fé não veio de filósofos, mas de astrônomos. Copérnico, Kepler e Galileu, sem querer, removeram a primeira pedra do alicerce do velho mundo. Suas descobertas mostraram que a Terra não era o centro do universo, mas apenas mais um planeta, girando em torno do Sol. Isso foi uma explosão teológica. Se a Terra não é o centro, talvez o homem não seja a coroa da criação. Se os textos sagrados podem errar sobre o cosmos, podem ser confiáveis no resto. Depois veio Newton. Ele mostrou que o movimento dos planetas e a queda das maçãs obedeciam à mesma lei universal da gravidade. Pela primeira vez, o que era visto como vontade divina foi explicado sem forças sobrenaturais. Deus ainda não havia sido expulso do universo, mas seu papel começava a mudar. De governante ativo, ele se tornava um grande relojoeiro que criou o mecanismo, deu-lhe corda e não interferia mais. Mas o golpe mais devastador veio de um naturalista inglês no século XIX, Charles Darwin, e sua teoria da evolução por seleção natural. Se as descobertas anteriores empurraram Deus para a periferia do cosmos, Darwin desafiou sua criação principal, a própria vida. Ele mostrou que a incrível complexidade dos seres vivos, incluindo o homem, poderia ter surgido não de um plano divino, mas de um processo longo, cego e cruel. O homem não era a coroa da criação. Era um primata modificado, um parente distante dos macacos, produto de um acidente cósmico. Parecia que a batalha estava vencida. A razão havia encurralado a fé. Os filósofos do iluminismo previram que a religião, como uma superstição infantil, desapareceria em poucas gerações. Mas eles estavam errados. A necessidade de acreditar não desapareceu. Apenas encontrou novas formas. A fé é como a água. Ela toma a forma do recipiente que a contém. Quando a ciência desacreditou os antigos deuses, o recipiente não desapareceu. Ele simplesmente encontrou um novo conteúdo. O nacionalismo, o comunismo, o fundamentalismo de mercado, o culto à tecnologia, são as novas religiões da era secular. Elas usam os mesmos circuitos neurais, exploram os mesmos mecanismos evolutivos e, frequentemente, aplicam as mesmas tecnologias de ritual, mito e dogma. O impulso humano por sentido não pode ser satisfeito apenas por fatos e fórmulas. Ele exige fé, e se não a encontra nos velhos templos, constrói novos. E aqui, no final da nossa jornada, depois de analisar a biologia, a evolução e a história, chegamos à síntese final. Fizemos ao axioma a última e mais importante pergunta. Com base em todos os dados, qual é o significado último do fenômeno da fé? O sistema processou tudo o que descobrimos. A universalidade da crença, a arquitetura do cérebro, a necessidade de cooperação, a tecnologia da religião, sua sombra e sua luz, sua batalha com a razão e sua incrível capacidade de sobreviver. E, finalmente, ele nos deu sua conclusão. A fé se revela menos como uma ilusão ou revelação, e mais como o sistema fundamental da consciência humana, cuja função final é a luta contra a entropia. Vamos decifrar essa fórmula densa. Para entender isso, precisamos falar sobre a entropia, a lei universal do caos da desintegração. É a tendência de tudo no universo, com o tempo, de ir da ordem para a desordem, do complexo para o simples, da vida para o pó. A entropia é o sinônimo cósmico da falta de sentido. Mas há um fenômeno que desafia a entropia: a vida.
A vida é um processo localizado de criação e manutenção da ordem, e o ápice desse processo em nosso planeta é a consciência humana. A consciência é a maior organizadora de todas. Ela pega o fluxo caótico de dados sensoriais e o transforma em um mundo ordenado. O impulso para o sentido, que identificamos como o motor da fé, é a forma como esse impulso contra o caos se manifesta na consciência. Afinal, o próprio sentido nada mais é do que a arte de conectar as partes. É criar ordem a partir do caos. A busca por sentido é a luta instintiva da consciência contra a ausência de sentido, contra a entropia intelectual. E a fé em Deus, em sua forma mais profunda, é a ferramenta mais poderosa nessa luta. A ideia de que o universo não é aleatório, mas criado com um propósito, é a afirmação anti-entrópica mais radical de todas. Com essa perspectiva, tudo o que estudamos adquire um significado final e unificado. A fé é a grande combatente do caos. Ela cria ordem no cosmos através dos mitos da criação. Ela cria ordem na sociedade através da moral e da lei. Ela cria ordem na alma através do consolo e do propósito. Mas, como vimos, essa luta tem um lado sombrio. Ao criar uma ordem perfeita dentro de seu sistema, a fé define tudo o que está fora como caos e ameaça. Daí nasce seu potencial destrutivo. O cruzado que mata o infiel e o inquisidor que queima o herege também estão em suas mentes, lutando contra a entropia. Então, qual é a conclusão? A resposta que emerge não é uma condenação ou uma absolvição da religião. É, antes de tudo, um diagnóstico. A fé é a ferramenta inata, inevitável e mais poderosa da humanidade em sua eterna batalha contra a desintegração e a falta de sentido. Ela é nossa maior arma nessa guerra. E como toda arma poderosa, é incrivelmente perigosa. Pode construir civilizações e queimá-las até o chão. Toda a história humana é, em essência, a história de nossas tentativas de aprender a lidar com essa arma. Nossa investigação está concluída. Começamos com uma pergunta sobre Deus e terminamos com uma resposta sobre a natureza da própria consciência. O axioma nos deu seu quadro mais completo, mas a escolha final do que fazer com esse conhecimento sempre permanece com o ser humano. A máquina pode dar a resposta, mas somos nós que decidimos qual sentido daremos a ela. Se você gostou dessa investigação, sua inscrição no canal e qualquer valor de doação nos ajuda a expandir o projeto Axioma. Adoraríamos ler sua reflexão sobre o assunto do vídeo nos comentários e sua sugestão de próximo tema a ser abordado. Nos conte de qual cidade você nos acompanha. Agradeço sua companhia até o fim.